Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E estou muito feliz hoje, uma parceria inédita, né? Estou aqui com Isadora Balém. Isadora, seja muito bem-vinda ao podcast, que você volte muitas vezes. E que tema, né? Aliás, temas aqui a gente vai, claro, selecionar alguns assuntos, mas falar sobre a evolução dos direitos das mulheres, né? Então, seja muito bem-vinda, né? Dá uma palavrinha com o pessoal, né? Espero que você volte muitas vezes aqui. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Todos que estão nos ouvindo. É uma honra, é um privilégio poder estar participando do podcast Justo Agora e falar sobre temas que são tão caros para mim. Meu nome é Isadora, falo aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e espero voltar mais vezes para conversar com vocês. Com certeza, né? Já fica aí meu convite, e eu acho que não tem ninguém que nos ouça, né, que já não conheça aí o pessoal de Santa Marina, sempre representando muito bem aqui o podcast, né? Estela, um beijo grande para você, né, que fez a ponte aí, a conexão, né? Estela também convidada aqui em vários episódios, né? O pessoal todo. Então, um grande beijo para todos que têm contribuído, participado aqui do podcast. E claro, né, vou deixar aí tudo direitinho, né, o perfil da Isadora, para quem não conhece, mas apresentá-la aqui rapidamente antes da gente começar o episódio. Ela é advogada, professora, palestrante e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santa Maria, né, como ela disse. Então, é com grande alegria que eu te recebo. É um tema muito importante, né, um tema muito relevante. Foi difícil, né? A gente pensou aqui num roteiro, o que que a gente poderia abordar, o que que seria legal, né, para introduzir. E é difícil, né? É difícil quando a gente pensa em evolução especificamente, o que que a gente vai ressaltar aqui, mas são vários pontos, né, várias questões. Eu queria te perguntar, né, como é que a gente poderia começar contextualizando, né, introduzindo esse tema, porque tem tanta coisa legal, né, e você, claro, né, tem muita experiência aí de trabalho, para trazer aqui para os ouvintes, para mim também, né, enfim, aprendo muito com vocês. Né, onde é que a gente começa, né? Por onde? Por onde começar? Então, eu vou pedir licença, Gabi, para te falar um pouquinho sobre a minha trajetória, para dizer por que essa escolha. Hoje, eu advogo com perspectiva de gênero e eu represento somente mulheres, então eu não advogo para homens. Essa foi uma escolha para aliar a teoria adquirida no mestrado, que meu mestrado foi pesquisando gênero, para uma prática dentro do judiciário que a gente vislumbra. Já escutei vários dos episódios do podcast que tem diversas assimetrias, e a gente Sim. replicado dentro do judiciário toda a misoginia, machismo, racismo, enfim, que existe na nossa própria sociedade. Então, a minha meu propósito é, para além de uma questão de trabalho, é como eu me identifico no mundo também, trabalhar em prol da defesa dos direitos das mulheres, vem muito do reconhecimento tardio desses direitos, de perceber que, embora a gente tenha uma Constituição que garanta a igualdade formal, a prática acaba se verificando muito diferente. E acho que falar sobre as assimetrias que aparecem entre a teoria e a prática são muito importantes. Um dos exemplos maiores que a gente tem é a própria legislação, a Lei Maria da Penha, no sentido de que foi reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações sobre o tema, e em contrapartida a gente continua sendo o quinto país que mais mata mulheres. Então, a lei ela não é suficiente para promover essa igualdade de fato. E a gente precisa de iniciativas, sejam políticas públicas, seja de modificação social e até mesmo informação, como esse podcast visa transmitir para as pessoas, do que significam essas diferenças e como elas reforçam essas desigualdades, né? E aí a gente vai olhar que a evolução da mulher como um todo na sociedade, ela é tardia. A gente teve acesso à educação formal muito tempo depois dos homens. A gente teve acesso ao voto muito tempo depois dos homens. Então, todos os nossos direitos sociais e políticos, eles acabam ficando numa segunda leva, com que faz com que a nossa participação dentro de uma esfera política e jurídica também fique muito aquém dos homens. E isso repercute como? Principalmente no judiciário, que é a área que eu trabalho mais, em estereótipos de gênero, em caricaturas da figura da mulher, como se fosse sempre uma pessoa interesseira, uma pessoa que vai utilizar
a pensão dos filhos em proveito próprio, uma pessoa que está recalcada com o final do relacionamento, e isso impacta, então, diretamente na forma como os processos são julgados. E é isso que a gente tenta falar, claro, considerando todo o percurso que já teve até o momento, das conquistas que celebramos, que o movimento feminista conseguiu, mas também tentando promover outras dentro do judiciário. E eu posso citar como exemplo o reconhecimento e a valorização do trabalho reprodutivo, trabalho doméstico e de cuidado, como criar filhos impacta na carreira das mulheres e como isso tem que ser valorado, não só valorizado, mas também atribuído um valor financeiro no momento de fixação de uma pensão alimentícia, por exemplo. Como a gente tem que valorar as situações que é comum ainda no nosso país de casais cuja dinâmica em que o homem é o provedor e a mulher acaba abdicando da sua carreira, dos seus sonhos, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, isso num consenso que aquele casal definiu, e aí depois se passam 20, 30 anos que essa mulher está afastada do mercado de trabalho e a relação termina e essa mulher fica totalmente desamparada. O marido diz que ela não construiu nenhum patrimônio, que tudo aquilo foi fruto do suor do trabalho dele, e o judiciário falou beleza, se vira, né? Não é comum a outorga, então, de fixação de pensões alimentícias para cônjuges, a não ser em situações muito específicas, né? E aí a gente tem assimetrias reproduzidas no Poder Judiciário. Então, esse é o contexto que eu trabalho, e aí quando eu falo de evolução do direito das mulheres, é por esse tipo de reconhecimento que eu luto hoje. E são muitas camadas já na sua fala. E eu já tive a oportunidade, né, inclusive já trouxe aqui um tema especificamente para falar de pensão alimentícia, né, dentro das varas de família. Mas a gente pode, enfim, aprofundar isso, né? Existe essa simetria, e eu costumo dizer, né, que quando a gente entra lá na faculdade, você abre a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor é um grande exemplo também, né? Uma grande legislação para proteger o consumidor, e a gente sabe que na prática é uma dor de cabeça atrás da outra, né? Para que a gente consiga aí resolver uma coisa simples, às vezes trocar alguma coisa ali que deu problema. E isso não é diferente, né? Então temos, claro, no texto constitucional, a gente tem essa ideia de igualdade formal, como você trouxe, mas na vida a gente sabe que não é bem assim, né? Então a teoria é uma coisa, a prática é outra. E essa é uma questão que eu já trouxe algumas vezes aqui, mas eu acho que o papel da legislação, né, de você dizer não tem uma lei sobre isso, né? A gente tem um apego muito grande ainda a isso, e claro, é muito importante que a gente tenha uma lei, né? E você falou da Lei Maria da Penha, a gente vai falar mais um pouquinho, né, sobre isso. É um reconhecimento, né? Um reconhecimento de que há um problema, né? De que há uma situação ali, situações, né? Violências, né? A gente pode até colocar no plural, e que é necessário que o Poder Legislativo, né? Enfim, atue nesse sentido. E a gente sabe como isso acontece, como isso é necessário. Mas não basta, né? Não basta. Então são as pequenas coisas. É interessante, né, você falar um pouquinho da sua trajetória, né? Dessa perspectiva das mulheres, da gente entender como é que isso funciona, porque por mais que a gente pense numa evolução, né, uma palavra que tem um sentido positivo, a gente sabe que ainda estamos percorrendo esse caminho, né, que não atingimos, né, digamos assim, tudo que podemos atingir. E isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. A gente vai trazer alguns exemplos aqui concretos, né? Inclusive séries, eu acho que isso aproxima muito, né? Livros, séries, é quando a pessoa consegue visualizar, né? Aquilo que acontece, né? O tipo de violência, né, que acontece. É perfeitamente possível entender essa preocupação, essa necessidade que a gente tem. E muito interessante, né? Realmente a sua trajetória, né? A sua opção e da gente pensar mesmo, de refletir. Eu gosto de trazer muitos temas aqui para reflexão, né? E a questão da vulnerabilização, né, da mulher e das assimetrias. A gente pode falar aqui, né, por exemplo, de salário, né? Da forma como a mulher é vista mesmo, né? Diversos preconceitos, ideias ali pré-concebidas mesmo sobre possibilidades. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, e aqui temos lugar de fala, né? Não é a mesma coisa, né? A gente sabe muito bem que não é a mesma coisa. Então, realmente é uma perspectiva, né, a considerar. E falando um pouquinho, né, você falou da Lei Maria da Penha, né? A gente tem, por exemplo, algumas garantias também quando a gente pensa em direito do trabalho. Aqui o episódio não vai focar em uma área específica do direito, né? Mas a gente tem
garantias previdenciárias trabalhistas, né? Já falei, já trouxe um pouco a Carol, amiga da Estela, né? Também, aliás, gravou outro episódio comigo recentemente. E falamos um pouquinho sobre salário maternidade, como é que funciona isso, o que é licença, enfim. Então, temos outras garantias, né? Justamente por conta disso. Mas como é que a gente pode compreender essas violências, né? E aqui eu estou colocando no plural, não só para a gente, claro, a gente pode falar um pouquinho, né, da Maria da Penha, como você colocou, mas o alcance social desse tema, ele é muito amplo, né? E não se esgota, obviamente, porque a nossa intenção não é esgotar o tema, mas é plantar, né, esses incômodos, essas ideias para que vocês reflitam. Mas quando a gente pensa no alcance social desse tema, tem algum ponto que você gostaria de destacar, até na sua prática mesmo, o que que você observa, o que que você pode trazer para a gente aqui? Durante a tua fala, tem três coisas que eu gostaria de falar, pontuar, que eu acho que respondem a tua pergunta. Então, a primeira é que a violência simbólica, ela é a mãe de todas as outras violências, na minha visão. A gente só consegue, a gente parte de um pressuposto que existe uma diferença de valor entre homens e mulheres, e isso legitima todas as outras violências. Por que que uma pessoa considera-se no direito de ofender, de bater ou de praticar qualquer violência com outra pessoa, quando não se trata, né, de uma questão de passional, muitas vezes? É porque ela considera que a outra deve se submeter a ela, se considera de alguma forma superior àquela mulher, e ela pode praticar uma série de violências para atingir a sua finalidade, para realizar o seu desejo, por exemplo, sexual ou não. Então, a violência simbólica ela é importante e ela está difundida na nossa sociedade de uma forma bastante sofisticada, às vezes, através da nossa cultura, através de piadas, através de música, através da banalização, da hipersexualização das mulheres, da objetificação de mulheres, que vai autorizando com que homens tenham ingerência sobre o corpo e sobre vários aspectos da vida daquela mulher. Então, essa é uma questão que se desdobra na segunda, que tu mesmo colocou quando tu falaste sobre violências. É importante, sim, que a gente nomeie as atitudes, porque a partir do momento que tu dá um nome àquilo, aquela situação deixa de ser abstrata e passa a ser concreta. Tu conseguir descrever e categorizar, nomeando aquela violência, nos dá muito mais fôlego para reivindicar o respeito àquele direito que ela está ancorada. E isso tem a ver, então, com a terceira perspectiva que tu abriu na tua fala, que é a importância da lei. A gente, enquanto direito, sabe que a lei é um dos nossos instrumentos de trabalho e ela legitima o próprio direito. Então, eu considero, sim, a legislação um instrumento potente na busca, né, da efetivação de qualquer direito. A ressalva é só que apenas ela não é suficiente para efetivar esse direito, mas sim, acho que ainda a gente está muito atrás do que se poderia estar. Por exemplo, quando a gente está falando de violência obstétrica, que é um termo que acaba sendo difundido de forma dentro da nossa jurisprudência, existem teses acadêmicas sobre ela, porém não existe uma legislação sobre isso ainda, o que nos coloca num lugar de discutir se isso realmente existe. Tem tom pejorativo sobre o termo, né, que alguns médicos ficam incomodados, se isso é uma violência ou não, enfim, a questão até da violência política e da violência institucional, que não estão na sua escrita crua, generificadas, ou seja, não são situações praticadas exclusivamente contra mulheres, diferentemente da lei Maria da Penha, mas a gente sabe, no contexto da vivência do nosso país, que a violência política ela tem um destinatário muito claro, e a violência institucional também faz com que mulheres sejam revitimizadas quando tentam acessar o sistema de justiça. E aí a gente precisa avançar. A própria questão do sistema dos direitos sexuais e reprodutivos, a proteção do aborto legal. A gente tem no Código de 1940, o Código Penal, a previsão do aborto legal de duas formas. E hoje, ao invés da gente estar discutindo, né, e depois houve, então, a partir da DPF 54,
autorização para interrupção da gestação nos casos de anencefalia pelo STF. Mas hoje, em vez de a gente estar discutindo outras possibilidades de interrupção da gestação por autonomia da vontade, por respeito aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a gente está brigando para não retroceder nesses direitos que já estão há quase 100 anos garantidos. Então, quando a gente fala de evolução, muitas vezes não é só o avanço, é marcar passo para não retroceder, porque os direitos das mulheres, eles nunca foram dados, eles são conquistados e eles têm que ser mantidos e às vezes a duras penas, entende, Gabi? É uma caminhada, né? Árdua, a gente sabe que é assim. E é interessante você dizer, né? Porque nós reproduzimos às vezes, né? É uma coisa que está ali, é parte da sociedade, é parte de um discurso, é parte de algo que é, entre aspas, natural, né? E a gente acaba sem saber, sem querer, quando vê, está reproduzindo uma ideia que nos prejudica, né? Então, eu acho que passa, a gente poderia pensar aqui num processo de reeducação mesmo, né? Da gente repensar, e eu acho que hoje em dia, né, felizmente, muitos assuntos, muitas questões têm sido debatidas e tem que ser mesmo, né? Justamente para que a gente possa evitar esses retrocessos. E destacar também, porque o que que acontece? Muitas vezes as pessoas associam a violência a um ato físico, né? Uma agressão, e muitas vezes é. E é o tipo que choca mais, talvez, né? Então a gente poderia, né? Claro que é longe de mim, né? Eu sempre falo, né, que eu não sou especialista, mas psicologicamente falando, quando você mostra uma foto, quando você vê uma agressão, quando aquilo fica bem explícito, você assimila muito mais como uma violência. Mas a violência não é só física, né? Então, essas outras perspectivas que você trouxe, a violência obstétrica, inclusive, um temaço, né, que já gravei aqui no podcast muito tempo, né, atrás, inclusive preciso de uma atualização, então um tema que podemos trazer aqui também. Então, violência obstétrica, no âmbito político, como você trouxe, e a questão psicológica, né, que hoje em dia, saúde mental, né, muitas pessoas têm falado sobre isso, inclusive a Lei Maria da Penha, né, tem essa questão, esse viés psicológico também. Então, são violências no plural e que não se esgotam no penal, né? Ali na Lei Maria da Penha, por exemplo, não, mas isso é violência contra a mulher, é essa lei. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que o assunto não se esgota e que o tema tem que ser compreendido ali no plural mesmo, nas violências, né? Então, muito oportuna a sua fala e eu acho que a gente tem muito ainda o que fazer e muito que pensar, né, e repensar também. Então, como as coisas têm, o que que tem funcionado na prática, o que que não tem. E à medida em que a sociedade vai avançando, as mulheres, né, hoje a gente fala em mulheres no mercado de trabalho, conciliando com a maternidade, as carreiras, enfim, mulheres ocupando posições, né, de destaque, e não há nenhum problema quanto a isso, né? Ah, mas quem é que vai cuidar dos filhos e tudo? Essa questão, essa não é uma aparente contradição, né, de que cada um tem que ficar ali com o papel, isso já caiu por terra, né? Então o pai também vai na reunião da escola, né, também leva no dentista e a mãe também está lá no escritório trabalhando até tarde, né? Então é essa ideia, eu acho que não entra ainda muito, né, na sociedade assim como um todo, a gente vai percorrendo esse caminho aí de desmistificar essas questões. E é claro que mudanças sociais conduzem, né, a mudanças legais e que são importantíssimas, porém não são a única maneira, né, da gente concretizar direitos, né? E aí, pegando esse gancho, né, é claro que a gente poderia tratar de várias questões, né? Aqui a gente já falou um pouquinho de trabalhista, né, de penal, direito das famílias, quando você traz a perspectiva ali, por exemplo, numa ação de alimentos. Será que um cônjuge, né, tem que pagar a pensão? Como é que isso funciona? Reinserção no mercado de trabalho? Mas pensando em mudanças mesmo, você consegue. Eu sei que isso é uma pergunta muito difícil, né? Isso aqui é uma grande discussão abstrata de ideias também. Mas por onde passaria, né? Essa garantia? Porque a garantia legal ela é muito importante. Mas o que que a gente poderia pensar aqui em termos legais, mas também sociais, para proteger o direito das mulheres? O que que você vê na prática, no seu trabalho, na comissão também? Quais caminhos a gente poderia imaginar? Então, considerando que a via legislativa é uma via importante e que ela legitima a reivindicação desses direitos, eu considero que deve existir um tripé. Primeiro, então, seria a legislação,
Eu acho que nem a gente trouxe, por exemplo, a minha atuação, ela é primordialmente no campo do direito das famílias. E a gente sabe, né, Gabi, que não tem escrito em nenhum lugar que os alimentos devem ser fixados em 30% da renda do genitor. Mas isso é um senso comum que se replica. E quando a gente pensa nisso, a gente não está olhando para as necessidades daquela criança, que é a parte vulnerável, que precisa ser tutelada pelo Poder Judiciário, e a gente às vezes não está olhando para aquela mulher e o quanto ela está contribuindo, que muitas vezes é 50, 60, 70, 80%, às vezes é 100%. 100% está super endividada, a família materna ainda está auxiliando, pagando a escola, enfim. Então, nisso, acho que precisaria, por exemplo, de uma legislação para trazer uma maior autonomia para essas mulheres que estão nesse tipo de situação, talvez balizas judiciais mais claras. O segundo tripé que eu acho importante, então, que tu mencionou, de quais modificações seriam um suporte para o avanço desses direitos, seria desde base nas escolas, por exemplo. A gente teve legislações recentes que vieram falar sobre a importância de uma conscientização da Semana de Violência Doméstica, em que as escolas seriam inseridas nesse tema, porque muitas dessas crianças e adolescentes têm contato com esse tema de uma forma empírica, eles vivenciam na prática, dentro das suas casas, aquilo que a gente está falando, e é importante que eles reconheçam aquilo como uma violência, e não como parte do casamento, ou como amor, ou confundam conceitos, normalizando aquele ciclo. Então, reconhecer violências é muito importante. Quando estava falando antes sobre a questão da violência psicológica, ela geralmente está presente em quase todos os tipos de violência e geralmente ela é a porta de entrada nos relacionamentos abusivos. É muito difícil e incomum que a violência comece com uma agressão física muito contundente, ela geralmente vai sendo escalonada a partir do momento em que a vítima está totalmente isolada dos seus amigos e familiares que poderiam fazer um alerta de que aquele relacionamento passou, extrapolou qualquer limite, e ela está num envolvimento psicológico em que ela está com a autoestima fragilizada, ela está questionando a sua sanidade mental, se ela não está louca, se aquilo não, ela não mereceu, ela não é culpada, enfim. Então, a gente reconhecer violências traria um encurtamento dessa denúncia muito significativo, porque a gente vê vítimas com dificuldade de se reconhecer como tal. E o último tripé, que eu acho que também houve avanço nesse sentido, é uma capacitação do sistema de justiça como um todo nesses termos, sobre as assimetrias de partida. Ou seja, a gente aprende na faculdade que o direito é abstrato, neutro, universal, o sujeito de direitos, e eu vejo isso como uma grande falácia, porque a gente não é todo mundo igual, as nossas características físicas nos posicionam diferente em termos de acesso a direito, e a partir do momento que o direito replica uma situação que ela é desigual, ela está replicando desigualdades. Então, o direito precisa reconhecer isso no momento da legislação e da aplicação da lei. E aí eu preciso capacitar polícia, delegacia, eu preciso capacitar Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e principalmente os juízes numa perspectiva interseccional de gênero, raça, classe, enfim, para que eles não reproduzam esse tipo de desigualdade nos seus julgamentos, porque afinal somos pessoas, somos seres humanos munidos de crenças, de ideologias, de estereótipos e de preconceitos, mas quando a gente está assumindo uma função do Estado como juiz, a gente não pode perpassar essas nossas projeções pessoais nesse sentido. E nisso a gente tem o protocolo do CNJ que busca trazer uma aplicabilidade disso. E isso que você falou é muito importante, né? Enquanto você falava dos temas, né? Eu estava pensando no Enem, inclusive a gente está gravando aqui, né, em novembro, está vindo aí o Enem, e esses temas sociais, né, de grande impacto são muito importantes. Então, quando você fala, né, do dever de cuidado ali da mulher, por exemplo, né, o trabalho, como você tem que valorizar isso, né? E a violência, a própria violência doméstica, violências, enfim, o plural aqui, violências plurais, né? Também já foram temas, então eu acho que é necessário, né, passar por essa ideia de uma capacitação mesmo, de uma reeducação, de você repensar e, obviamente, né, a gente começa lá embaixo, né, então nas escolas,
E como você muito bem falou, às vezes essas pessoas estão expostas a cenários de violência, de uma grande, né, de muitos problemas, de muitas questões, enfrentamentos, então é importante mesmo você nomear, você esclarecer essas coisas, né? Então passa muito por essa questão da educação, da informação, e daí a importância da gente ter esse espaço aqui do podcast para debater mesmo, para conversar sobre esses assuntos, porque é a partir disso que a gente consegue fazer essas mudanças, de implementar essas mudanças. E falando, inclusive, eu acho que nessa questão, como eu falei, né, quando a gente visualiza ali uma violência, justamente por isso que quando a gente pensa em violência doméstica, né, já pensa logo na agressão, e muitas vezes não começa, né, na agressão. Eu acho que é importante a gente trazer exemplos, né? Eu gosto muito de explicar com exemplos, eu acho que essa é a maneira que a gente encontra de aproximar o ouvinte também, especialmente quem não é da área, né? Porque aqui a gente tem um podcast, né? Eu tenho essa felicidade de ter um podcast em que eu falo não só para advogados, né? Mas tem muita gente aqui que quer se informar, que está vindo aqui se informar e que não é da área, né? Então nós separamos vários exemplos, uma coleção aqui de exemplos, e um, inclusive, que não estava na lista, mas que a gente conversou, né? Agora há pouco, é o filme, né? Na verdade, o filme tiveram várias polêmicas sobre ele, mas é o livro que virou filme, que é Assim que Acaba. E um livro que fala de violência doméstica e que traz outras questões também ali vinculadas, e essa questão psicológica, né? Esse livro explodiu aqui no Brasil, ainda é um sucesso de vendas, né? Ele está sempre no topo das listas da Amazon e tudo. E é uma leitura bastante acessível, né? O que é muito importante. Então, para quem gosta, né? Para quem quer aprender um pouquinho mais sobre o tema, ver como essa situação acontece, né, na prática, porque é uma história de ficção, mas que poderia muito bem ser uma história real, né, que é baseada em várias histórias reais, né. E você separou outros exemplos aqui, né, inclusive Made, né, que é um livro que virou série também, tem algumas séries aqui, Netflix, Inesquecível, Não Nos Calaremos, Coisa Mais Linda e Made, né. Além de um outro podcast, Praia dos Ossos. Eu queria que você conversasse um pouquinho com os ouvintes, o que eles vão encontrar nessas séries, o que a gente pode recomendar aqui para quem quiser saber mais. Gente, vocês estão ouvindo então um chorinho da minha filha Isis, que está gravando esse podcast conosco. Eu falo muito sobre a valorização do trabalho de cuidado e se aplica na prática, né? É. Bom, eu acho, Gabi, que é muito importante falar sobre esses produtos comerciais, que afinal são filmes e séries e livros, e enfim, porque eles tocam públicos diferentes. A gente sai de uma parte acadêmica e teórica de falar sobre violências, ou sobre feminismo, ou sobre o direito das mulheres, e a gente mostra na prática que muitas pessoas podem vir a ser vítimas, e isso independe de classe social, independe de conhecimento, independe de formação superior ou não. Então, eu acho que às vezes as pessoas querem ajudar amigas que estão em situação de violência e não sabem como abordar o tema. E essas séries são uma excelente dica nesse sentido, porque quando aquela mulher está num relacionamento abusivo, mas não se dá conta disso, ela se identifica com uma personagem, talvez seja mais fácil ela fazer essa conexão do que com uma amiga dizendo o que ela tem que fazer. Que às vezes acontece aquela situação de a amiga se fechar, perder a amizade, se afastar, e uma coisa que era para sair boa, como né, uma ajuda, acaba afastando aquela que podia ser a única pessoa de apoio. Então, esse livro é Assim que Acaba, eu acho importantíssimo. Ele realmente tem uma abordagem popular bastante difundida, no sentido que ele vai mostrar que um relacionamento abusivo, ele não é ruim o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Ele tem momentos muito bons, e é isso que faz com que muitas mulheres permaneçam nesses relacionamentos. Entender essa dinâmica é importante para que quando chega uma situação dessa, do nosso conhecimento, seja a título de profissional do direito, seja a título de uma pessoa que está pedindo ajuda para um amigo, para um familiar, a gente saber acolher aquela pessoa, saber o que fazer para ajudar e não julgar o fato dela permanecer num relacionamento que existe algum tipo de violência. Então, eu considero muito importante. Outro que eu mencionei foi o Made, que fala muito sobre a violência psicológica, que às vezes é muito difícil descrever uma situação de medo em que tu tem um relacionamento, que tu pisa em ovos, que tu sente medo da pessoa que tu divide a casa,
que nunca sabe quando vai ter uma explosão, que isso te coloca numa posição de vulnerabilidade imensa. O outro que eu mencionei, eu acho que foi o Coisa Mais Linda, que é uma série Isso. brasileira que vai falar muito sobre a dependência financeira da mulher. É uma série que se passa nos anos 50, 60, e aí é uma mulher casada, por exemplo, que ela queria um empréstimo no banco e o banco não autoriza porque o marido tem que autorizar. Então, sobre a ausência de autonomia para as mulheres praticarem negócios e autonomia financeira, inclusive, sempre tendo que estar balizada por o aval masculino, seja o pai, seja o marido. O Praia dos Ossos é um podcast. Eu, como pode ver, sou muito fã de podcasts, tanto que aqui estou participando de um, mas o Praia dos Ossos vai contar a história da, da Ângela Diniz e do Doca Street, que foi o feminicídio mais famoso, né, do Brasil, praticamente, que era que passou a ser usada a tese da defesa, legítima defesa da honra, que a vítima foi culpada do seu próprio assassinato. E para se ter uma ideia, esse assassinato aconteceu na década de 70, na Praia dos Ossos, no Rio de Janeiro, em Búzios, e só no ano passado o STF declarou a tese da legítima defesa da honra inconstitucional no mérito, ou seja, até o ano passado a gente podia invocar no tribunal do júri que a vítima tinha sido responsável de alguma forma por, né, deslegitimar aquele homem, e para ele então recobrar a defesa da sua imagem, da sua honra, ele era autorizado a assassiná-la. É uma loucura, né? Se você parar para pensar que é tão recente, né? Essa questão é tão recente. E quem nunca, né? Eu lembro você falando agora, tinha aquela novela, né? Gabriela, né? Da Rede Globo, inclusive, né? Chamada Gabriela, em que havia muito essa ideia de que o homem vai e mata a mulher, né? Ali eu defendendo a minha honra, né? Enfim, parece uma coisa tão atrasada, né? Se a gente parar para pensar. E até recentemente isso ainda era possível, né? Então ficam aí as recomendações. Essa questão do julgamento, né, que você falou, muito comum, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro, os problemas pelos quais o outro está passando, né? Então, ter empatia, eu acho que quando a gente vê uma série, lê um livro, a gente se coloca no lugar daqueles personagens e a gente consegue realmente transcender, né? E muitas vezes, especialmente, né, quando não está acontecendo com a gente, para que a gente aprenda, né? Inclusive, tem vários estudos aí falando da importância de ler para empatia. E claro, a educação, né, a reeducação, o repensar, né, de tudo que a gente tem trazido aqui, ao longo do episódio. Então, dessas violências, do entendimento mesmo, dessas violências, de como a gente pode, de fato, visualizar quando isso acontece, até para poder ajudar, para poder ser uma pessoa que vai apoiar ali alguém numa situação de perrengue mesmo, um momento muito delicado, né, uma situação toda complicadíssima, né? E vira e mexe, aparece alguma coisa na televisão, é um tipo de assunto que tem um alcance social muito grande, como a gente falou. E justamente por causa disso que trouxemos aqui essas recomendações todas, né? E claro, tem outras, né? Eu, enquanto fazia o roteiro, eu lembrei também da novela Mulheres Apaixonadas, que acho que até o ano passado ela estava no ar, no Vale a Pena Ver de Novo, é uma novela de 2003, né? Então, já 21 anos atrás, em que o tema da violência doméstica era retratado, né? E na época a gente não tinha Maria da Penha, né? Era um tema que já existia, óbvio, né? Violência sempre existiu, é uma parte da sociedade e aquela questão era retratada, né? Então você vê ali o desespero, a angústia, né? E claro, é ficção, mas é uma ficção da vida, né? Baseada na vida real mesmo, né? Então ficam aí os exemplos como uma forma da gente enxergar, da gente assimilar de uma forma mais clara, né? Os diferentes tipos de violência, né? Por isso que a gente colocou aqui no plural as violências. E eu acho que a mensagem que fica aqui, né? O que eu queria destacar aqui, até já mais pensando no final do episódio, é para a gente não se limitar à lei. É claro que a lei é importante, é claro que a Maria da Penha foi um avanço, né, como você falou lá no início. É algo incrível, né, um avanço muito importante. A legislação é muito importante, não só para esse tema, mas para outros também, né? Eu falei recentemente aqui no podcast sobre apostas, né, sobre bets, e como é importante a gente ter uma lei, né, sobre isso, e assim vai para outros temas. Mas para a gente não se limitar, né, à lei,
para a gente pensar, é um processo que não vai acontecer, né, de uma hora para outra, é uma ruptura, né? É algo que existiu, que tem existido muito tempo, né? Então, essa ideia das mulheres mesmo estarem ali numa posição, né, secundária no mercado de trabalho, né? Não ganharem o mesmo salário, enfim, são vários desdobramentos que são verificados em diferentes áreas do direito também, né? Então, como a gente trouxe aqui, a gente tem ramificações penais, trabalhistas, previdenciárias, no direito das famílias, né, que é um braço aí do direito civil, entre outras, né? Então, aqui o nosso objetivo não é esgotar o tema, mas ilustrar para vocês, né, trazer esses exemplos. Então, fica aqui a mensagem, né? E desde já queria agradecer muito, né, Isadora, ouvinte do podcast, né? Então, muito gentilmente aceitou o meu convite, né, para participar. É mãe, como ela falou, então estamos aqui, né, uma sexta-feira de gravação. Né? Então, queria agradecer muito a disponibilidade, a dedicação, o trabalho que você tem feito. Né? Foi um prazer te receber aqui, trocar essas ideias com você, né? Um tema que é tão importante, né? Com uma pessoa tão capacitada para falar desse assunto, né? Com experiência, com a trajetória. Né? Então, só tenho a agradecer pela sua disponibilidade, a pequena aí participando também. Do episódio, então, estamos ilustrando, né, literalmente, é uma mulher, né, com a carreira e com a filhota também, e é isso, gente, né, é a vida, é isso, né, Obrigada. então é muito bom, né, te receber, espero que você volte muitas vezes, né, pra gente falar de vários outros temas. Queria deixar esse espaço para você, né, não sei se você tem alguma recomendação, alguma reflexão que você queira deixar, para quem está iniciando o estudo do tema, ou de repente uma pessoa, né, um ouvinte que nem é da área, mas quer saber um pouquinho mais, né, o espaço é seu. Tá. Primeiro, então, queria agradecer novamente o convite, a oportunidade, não só pelo espaço, mas pela visibilidade do tema também, e as pessoas que estão se propondo a ler ou falar sobre isso. Afinal, se a gente ficar falando só entre mulheres, a gente não consegue avançar muito, então a gente precisa de homens que apoiem a causa. E acho que é importante que a gente, em termos de sociedade, consiga promover essas discussões em âmbitos diferentes, sejam acadêmicos, seja na roda de conversa da família, seja com os amigos, para que a gente extrapole as próprias vítimas, né, no sentido de que não é só mulheres que sejam vítimas que disputam violência doméstica, mas toda a sociedade está imbricada nisso. Então, esse é o meu recado, para que a gente não invalide a palavra dessas mulheres, para que a gente possa estender a mão sem julgar, acolher e conhecer como funcionam as dinâmicas do relacionamento abusivo para que a nossa ajuda seja mais efetiva sempre. Te agradeço muito pelo espaço, pela paciência com os chorinhos da Isis e também do pessoal que está nos ouvindo pela paciência aqui das interrupções que eventualmente aconteceram. Então, eu que agradeço, né? E o duplo dos convidados hoje, né? Um duplo episódio aí, então é um prazer, é um simbolismo, né? E exatamente o que a gente está falando aqui, né? Do papel das mulheres, não tem essa, né? O papel da mulher, não, mas é uma coisa ou outra, estamos aqui hoje, né? Gravando para mostrar que não é nada disso. Então, eu que agradeço, né? Por Ah, essa sua participação. eu queria deixar um convite também. Eu me proponho sempre no Instagram a trazer informações que possam servir para mulheres que estejam em situações de violência, de vulnerabilidade, de algum tipo de fragilidade. O meu Instagram é @advparamulheres e a ideia é trazer informação sobre os direitos das mulheres para que ninguém permaneça num relacionamento abusivo, numa situação de infelicidade e, né, que leve a prejuízo por desconhecer os seus direitos. Maravilha, né? Quanto a isso, a gente vai fazer um post, né, com o arroba, né, da Isadora, o trabalho dela, o perfil, para quem quiser conhecer, né, como ela falou aqui no episódio, ela é dedicada a isso, né? Então a gente vai deixar aqui todas as informações completinhas, vou fazer um post, é o primeiro episódio que ela está participando, então um post de convidado. E é isso, para informar, né? Eu acho que é uma oportunidade excelente que a gente tem aqui de informar vocês. Eu vou deixar as recomendações também, né? Deixem também nos comentários, né? Se alguém quiser saber mais, né, sobre algum tema, né? Tem alguma sugestão, violência obstétrica, né? Um temaço que a gente já pode pensar aí num episódio sobre isso, outros também, né? Então, para que a Isadora volte aqui, né?
E, claro, não deixem de segui-la. E se estiverem chegando aqui através do perfil dela, não deixem de seguir o @justagorapodcast lá no Instagram. Lá eu posto todas as informações sobre o lançamento de episódios, bibliografia, recomendações, convidados. Então, com muita alegria, né, que eu recebi a Isadora aqui hoje. E é isso, ouvintes, né? Ficamos por aqui. Isadora, um beijo. Isis, também, um beijinho para você. Um beijo, gente. Fofíssima. É bom. E Isadora vai voltar, né, muitas vezes. Um beijo grande para vocês. E até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau. Tchau.